Olá, me chamo Ludmila, sou estudante de Direito do 7º semestre e vou estar aqui abordando sobre o artigo que o professor Daniel Rosário passou, que trata sobre a ética entre o advogado e o cliente. Esse artigo ele tem como tema da ética aplicada à ética profissional, um estudo entre as relações entre advogado e cliente. Ele é de autoria de Fernanda Cristina, de Mariana Ferreira e de Severina de Almeida. Fernanda e Mariana, elas são acadêmicas de Direito e Severina, ela é a orientadora do trabalho. Esse artigo ele traz os resultados de como a ética profissional ela trata as relações entre o cliente e o advogado, e ele é desenvolvido em dois momentos. O momento em que está abordando a retrospectiva da ética, o conceito histórico e tudo mais, e com uma segunda abordagem, a ética profissional do advogado, tanto com seus colegas de trabalho quanto com seus clientes. O advogado, ele no início da sua profissão, ele se compromete com as regras estabelecidas no Código de Ética e com esse comprometimento ele cria uma relação, um vínculo. O Código de Ética ele aborda tanto as relações entre as pessoas da mesma profissão, do direito, da advocacia, quanto também as relações com os clientes, o modo de agir, o modo de se portar, a boa-fé e tudo mais. Quando o cliente vem para contratar um advogado, ele está tendo uma ideia, o cliente está tendo a ideia de que o advogado é uma pessoa de confiança e que ele pode estar depositando ali, acreditando em tudo que o advogado está fazendo devido à boa fé que o advogado vai estar alegando. E então tem essa relação mútua entre a boa fé do advogado e a relação de confiança que o cliente está esperando em estar acreditando em tudo que o advogado está falando. E aí o cliente meio que ele se encontra em um processo de vulnerabilidade, porque o advogado ele tá ali com o seu repertório sociocultural, com o seu repertório acadêmico, com os anos de prática que ele teve, enquanto o cliente, digamos que seja uma pessoa leiga nessa área, até por isso que está procurando um profissional da área, ele fica vulnerável, ou seja, suscetível a estar acreditando no que o advogado está falando, suscetível a estar acreditando no que nas informações, nas normas, nas ordens que o advogado disse. A ética é uma coisa meio complexa de estar conceituando, porque vai mudar de povos para povos. Mas, em síntese, é uma norma de responsabilidade. E devemos entender, assim, como é o modo de agir e seria como se fosse o dever de obediência do que as pessoas são capazes de desobedecer a ordem, de obedecer a ordem, a forma de agir, a forma de não agir, a forma de se portar. Ou seja, as questões éticas elas vão envolver direito, os deveres, justiça, injustiça, e é um conceito antigo desde a Grécia e vai ver a lei, a punição, a proibição, a marginalidade, a conduta pessoal, o relacionamento entre a sociedade, entre os demais, entre os iguais. Porém, como a sociedade está sempre em mudança, sempre em gerações diferentes, os conceitos de ética e de moral, eles vão mudando conforme o tempo. A ética que nós vivemos agora, nessa década, é completamente da ética que era vivida há 100 anos atrás. Então, é uma coisa mutável, não é uma coisa estática que podemos falar que a mesma ética que está sendo agora era a mesma ética há 100 anos atrás. Aí, nesse caso, com o avanço de tudo, o ser humano vai se aderindo às novas mudanças sociais, criando as novas realidades e se adequando. O código de ética, ele vai ter como uma finalidade de estar guiando o profissional no caminho certo, de acordo com os princípios que são inerentes ao código, e também que o advogado possa estar seguindo a Constituição, as leis, e também zelando pelo princípio da lealdade e da boa-fé para com os clientes e para com a sociedade. Partindo desse sentido, tudo que está envolto nesse artigo, a principal coisa é sobre a ética entre o cliente e o advogado, pois tem que ter uma relação de confiança, porque quando o cliente chegar ali para conversar com o advogado, ele vai estar contando seus medos, seus anseios, suas inseguranças,
sobre aquela determinada causa, e tem que haver uma relação de confiança do sigilo profissional, da boa-fé, da lealdade, tudo em um meio só. Por isso que o Código de Ética é de extrema importância, porque traz esse guia, traz esse norte para o advogado, e não só com o Código de Ética, mas também com a Constituição. E aí também é necessário a clareza, a comunicação, porque os atos que o advogado vai estar fazendo como profissional, é necessário que ele comunique ao cliente, que ele explique os melhores meios, que ele explique os riscos, que ele explique as vantagens, as desvantagens. E isso vai criando até mesmo um profissional melhor, um profissional mais bem visto pela sociedade, com essa parte da comunicação, de estar sendo claro com os clientes, de estar seguindo da maneira correta. E aí é isso. Esse artigo ele traz, no primeiro momento, o conceito histórico de ética, trazendo as visões de autores, de filósofos, sobre como era a ética antes, como está sendo a ética agora, e no segundo momento traz a ética conforme o Código de Ética, explanando de uma maneira geral e bem coesa a maneira que está, mas, né, é isso. E aí, os resultados é como permite afirmar o advogado que ele mantém um compromisso ético com o cliente, constituindo como se fosse não, porque é um acordo, é um tratado, é uma prestação de serviço, mas tem que ser uma prestação de serviço com confiança, com clareza, com zelo, com cuidado, e porque o advogado, ele tá tendo um repertório teórico, tá tendo um repertório da formação dele. E aí ele tem que ter esse cuidado, porque ele está lidando com uma pessoa que não está na mesma situação. E tem que ter cuidado por conta da vulnerabilidade. E é isso. Obrigada. Até mais.